Olá, eu sou Giovanna Facchini, esse é o Diálogos Psicológicos com Vida. Hoje a gente está com a Juliana Poloni. Tudo bom, Ju? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante, que eu acho que, na verdade, eu acho que não é de muito conhecimento das pessoas. Acho que as pessoas lidam com o tema de uma maneira um pouquinho leiga, né? E o tema é comunicação não violenta, né? Ju, a impressão que eu tenho quando a gente fala em comunicação não violenta é que as pessoas acham que são as pessoas que não vão gritar umas com as outras, não vão agredir verbalmente umas às outras. E, na verdade, o princípio da comunicação violenta não é exatamente isso, né? Não é exatamente a pessoa que fala alto ou que ofende. A comunicação violenta, na verdade, ela pode se dar em outras esferas também. Então, eu acho que para começar situando, né, o nosso público, eu acho que é legal dar uma definida, né, sobre o que vem a ser aí a comunicação não violenta. Sim. A comunicação não violenta, ela esse termo foi usado por um psicólogo, Marshall Rosenberg. Termo, a expressão não violência, usada por Gandhi também, que é de trazer a compassividade humana. Então, quando a gente fala em não violência, a gente está falando em se conectar com o humano que está diante de nós. Então, é uma relação de ser humano para ser humano. Ou seja, sem hierarquia, sem melhor e sem pior, sem um certo e um errado. Então, quando a gente fala, por exemplo, que alguém sabe mais, que o outro sabe menos, mesmo que eu fale da forma mais tranquila do mundo, se eu partir desse pressuposto, eu tô sendo violenta, porque eu tô achando que aquela pessoa que eu tô conversando sabe menos que eu. Sim. Então, não é somente o jeito de falar, mas os pressupostos, de onde a gente está falando. Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, eu tô partindo de alguns pressupostos, considerando que a outra pessoa é tão importante quanto eu me acho importante, e eu tenho que dar a minha atenção, oferecer a minha atenção a ela, escutá-la, e eu posso falar com ela de igual para igual. É aí que eu tiro toda a violência desses pressupostos do mundo todo, né? Essas diferenças todas que nós temos no mundo, tudo isso é muito violento. Separa, exclui. Então, quando a gente vai falar desta forma, essa é uma primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Que eu tô falando com o igual. Eu me achava tão assertiva, eu me achava tão assim, eu achava que eu respeitava, e aí eu comecei a perceber que não. Teve uma coisa que me marcou muito, que vocês falaram, né, que a gente trabalhou, que tinha a ver com o quanto que eu tô escutando o que o outro tá me dizendo, né, ou, na verdade, o quanto que enquanto ele fala, eu já tô aqui na minha cabeça pensando em como que eu vou derrubar aquele argumento, em como eu vou defender o meu ponto de vista. E isso foi muito marcante para mim, porque eu passei a olhar para as minhas relações de um jeito muito diferente, a tentar fazer de um jeito realmente diferente, essa escuta verdadeira pro ponto de vista do outro, e não enquanto o outro fala, eu fico me atentando para os detalhes que eu sou contrária, para eu saber colocar o meu ponto de vista. E não sei, pra mim isso foi extremamente marcante. Eu acho que eu queria falar um pouco disso, porque o que eu percebo, e eu quis trazer o tema da comunicação não violenta, exatamente pelo momento que a gente vive de dicotomia extrema no nosso país. E isso acho que tem incomodado a uma grande parte das pessoas, né? Como as pessoas parece que desaprenderam a considerar o ponto de vista do outro e tentar agregar alguma coisa pro teu, né? Enfim, eu acho que é muito relevante nesse momento que a gente vive das pessoas não conseguirem se escutar. Acho que tem duas coisas aí que você está falando que eu gostaria de comentar, de destacar. A primeira delas é que a gente costuma fazer a diferença entre o debate e o diálogo. A gente colocou esse nome, debate, alguns chamam de embate, né? Mas quando a gente se coloca nessa postura de escutar para refutar. Escutar, eu já fico pensando o que eu vou responder, essa coisa do vencer. E quando eu tenho a lógica do vencer, da competição, que alguém sai ganhando, essa sempre é uma lógica que se alguém sai ganhando, o outro vai perder. Quando a gente fala de diálogo, a gente fala de uma conversa onde eu escuto para compreender e não para refutar.
eu escuto para tentar entender melhor. Então a gente fala da curiosidade, no sentido de mergulhar naquela história, de querer saber mais sobre aquilo. E o Marshall Rosenberg, ele ensina pra gente a atenção plena naquilo que está sendo falado naquele momento e muitas vezes em coisas que não estão nas palavras. Então a gente trabalha bastante na comunicação não violenta o que é importante para a pessoa que está falando, o que ela está falando, qual a necessidade dela que está por trás daquilo que ela está falando. E às vezes nem a própria pessoa tem clareza disso, a gente também não tem muitas vezes. Então na conversa a gente vai descobrindo isso, a gente vai podendo mergulhar naquela história e quando eu tiro o julgamento dessa história para ouvir essa história, aí eu passo a querer saber mais e não tem quem vai ganhar. A gente está falando para entender as histórias só. Então o objetivo sendo esse, acaba que fica uma conversa muito mais profunda, né? Não fica naquela coisa que eu chamo de rasa, que não desce no profundo, no que é importante para cada um, que fica só no tentar convencer o outro. Né? Eu acho que você está falando esse momento político, esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão muito angustiadas, porque parece que tem que escolher um lado. E quem pensa diferente de mim, eu não aceito. Eu não posso escutar. E a gente não está se permitindo ouvir as diferenças. E isso eu acho que é muito sério, que a gente precisa sim parar para pensar. E eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre isso, porque quando a gente pode falar para as pessoas, olha, é legal você poder escutar o outro, tentar entender por que o outro pensa do jeito que ele pensa, o que ele viveu na vida dele ou na história dele, o que é importante para ele que faz ele pensar do jeito que ele pensa. E ele continua sendo uma pessoa igual a você, né? Assim, vamos imaginar que você seja uma pessoa que pense algo completamente diferente de mim em algum tema. Eu vou continuar gostando de você, te admirando, reconhecendo em você uma pessoa que eu respeito, mesmo que você pense diferente de mim. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão desqualificando quem pensa diferente. E nessa desqualificação, então assim, porque você não pensa como eu penso, você é uma pessoa que não merece o meu respeito. E isso fica muito difícil a convivência no mundo. A gente está vendo os efeitos disso, né? Na violência de pessoa para pessoa, na violência das próprias pessoas consigo mesmo, né? Então, tá acontecendo, assim, eu acho que o mundo está gritando. E eu gosto muito, assim, porque eu participo de um percurso de comunicação não violenta, com atividades semanais, com grupos de prática, parceiro empático, várias ações que a gente tem feito para a gente poder treinar cada vez mais a nossa escuta, a nossa empatia, para viver nesse mundo. E você vê que tem um monte de gente que está procurando isso também, porque as pessoas estão cansadas do jeito que está. E eu acho que está todo mundo mesmo querendo encontrar alguma coisa. Então, que bom que a gente está podendo falar, olha, existe isso. Isso é algo que serve para a vida de todo mundo. Isso é algo que não tem uma profissão, não é psicólogo, não é mediador, não é advogado. Todo mundo pode se beneficiar desse jeito de conversar. Quando eu busquei o curso, eu busquei do ponto de vista profissional. E eu sempre falei isso, né, pra vocês, como isso agregou na minha vida pessoal. E é uma mudança qualitativa nas relações. Qualitativa. Eu descobri coisas nas minhas relações que eu não sabia que existiam, porque eu nunca tinha me proposto a escutar de fato. Então essa escuta verdadeira, essa escuta atenciosa. A gente trouxe a questão do momento político e tudo mais, mas é o que você falou, isso é para as relações, é para a vida, não é só para quem acredita, não é só para as dicotomias direita e esquerda que estão acontecendo hoje no nosso país de uma maneira desrespeitosa e perigosa, sim, mas eu acho que é muito anterior a isso, né? É um jeito de ser no mundo. Como a gente trabalha muito a comunicação, porque o mediador trabalha pela comunicação, o resgate da comunicação entre as pessoas. E aí a gente precisa entender melhor esses processos de comunicação.
E o que acaba acontecendo? As pessoas acabam descobrindo outros jeitos de se comunicar e aí muda as suas próprias vidas também. É isso que faz muito mesmo diferença para os alunos que eles contam pra gente, isso que você está falando. Porque quando a gente aprende a conversar de um outro jeito, especialmente você está falando de escutar de um outro jeito, é uma escuta onde eu tiro aquela ideia, e que eu falei no começo, aquela ideia de que alguém vai estar certo e alguém vai estar errado, né? O certo e errado é um filtro. Quando eu tiro isso, eu escuto coisas que eu nem imaginava que eu pudesse escutar. E é muito rico isso, você descobre o outro. Quando eu estava pensando na nossa conversa, eu ouvi uma frase que eu até coloquei no Instagram do Diálogos, né? Convidando as pessoas para esse momento que nós vamos ter, que dizia que entre o certo e o errado existe um campo. Nós nos encontraremos lá. Eu achei tão bonito isso, porque é isso, né? Entre duas ideias opostas existe um monte de coisa para ser explorada, né? E para isso a gente precisa de uma disponibilidade para essa exploração, né? Para explorar esse campo em comum, porque não é porque você pensa de um jeito que eu penso de outro, como você disse, que eu preciso de um distanciamento afetivo, inclusive, né? Então, é muito fácil até, né? Eu conheço pessoas que viram e falam assim, não, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, né? É só não pisar no meu calo. Aí eu falo, não, então você não é uma pessoa fácil de lidar, porque você não pode pisar, você não pode discordar, então não é aí que convive a facilidade da convivência, né? Eu acho que a temática da comunicação não violenta eu quis trazer exatamente para isso, Ju, para tentar sensibilizar as pessoas para o diferente do que eu penso, para me abrir para o diferente em todas as instâncias. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, eu adoraria falar sobre os limites, mas a gente pode marcar um outro momento, né? Porque eu entendo que existam alguns limites também, mas é isso, né? De chamar as pessoas para uma convivência mais pacífica, né? Uma convivência mais harmoniosa, mais respeitosa, né? E entender que quando o outro pensa diferente de mim, isso não tem nada a ver com violência, a minha forma de pensar. Tem a ver com a diferença, e a diferença a gente tenta, enfim, diminuir o espaço por meio da comunicação, por meio do respeito. Encontrar, porque o que a gente acredita é que existe em todos os seres humanos necessidades muito parecidas. Por exemplo, necessidade de conexão, todos nós temos. Necessidade de ser respeitado, de ser tratado com dignidade. Então, no fundo, todos nós temos necessidades muito parecidas. O que mudam são as estratégias para alcançar essas necessidades. E que aí sim a gente pode discordar dessas estratégias. Sim. Mas a comunicação não violenta, ela nos ensina também que não é quem vai ser uma pessoa que vai se comunicar dessa forma, não vai ser uma pessoa, eu brinco sempre, não é um santo, né? É alguém que vai ter apoio de escuta. Então, quando eu tô com uma situação difícil, eu tenho uma outra pessoa que me escuta, que me dá apoio, e aí eu consigo entender o que está se passando nesta relação para depois voltar para essa relação e conversar de um outro jeito. Não é sozinho que a gente faz isso. Sim. Não existe comunicação não violenta sozinho. Isso é uma coisa que a gente trabalha aqui no Conversações, né? Que a comunicação não violenta, ela nos ensina a falar em primeira pessoa. Isso. Porque falar em primeira pessoa, eu tô falando de mim. E eu não tô falando de você. Eu não tô te julgando e falando, olha, Giovana, você é isso, isso, aquilo. Não, eu estou falando, Giovana, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim. Então eu vou falar de mim e eu não vou te ofender por causa disso, porque o que eu sinto não te ofende. Mas normalmente a gente já vai jogando pro outro, né? Você faz isso, você se comporta de tal forma, eu já vou colocando coisas que você faz e não que eu sinto. Então isso ajuda muito também a clarificar como é que eu gostaria que você fizesse, como é que eu gostaria que você pudesse atender as minhas necessidades. Obrigada, Ju, pela sua participação. Esse foi o Diálogos Psicológicos Convida. A gente se vê no próximo. Até mais.